Olá, seguidores do Giro Serra, estamos ao vivo aqui novamente, diretamente dos estúdios do Grupo Giro de Comunicação, dando sequência à nossa série de sabatinas com pré-candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. E nesta quinta-feira eu estou recebendo o pré-candidato Felipe Santa Cruz, do PSD. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Gabriel. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom poder falar, com o pessoal que acompanha aqui o portal. Muito bem, então agora um pequeno breve vídeo introdutório vai mostrar para vocês as regras da nossa sabatina. A nossa sabatina vai ter 5 blocos com o pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. O primeiro bloco vai ser protocolar, apresentando a história do convidado e a dinâmica do programa. No segundo bloco, o entrevistado vai responder perguntas gravadas pela população sobre políticas públicas voltadas para o Estado. Na terceira etapa da entrevista, o apresentador vai fazer perguntas relacionadas aos 17 temas disponíveis. Destes 17, 5 vão ser sorteados e respondidos pelo pré-candidato. No penúltimo bloco, um vídeo relacionado à tragédia na cidade de Petrópolis vai ser exibido e, com a mediação do apresentador, o convidado vai relatar propostas relacionadas a questões socioambientais na região. No último bloco, cada pré-candidato vai dar suas considerações finais. Agora que vocês acompanharam as regras da nossa entrevista, iremos acompanhar um breve vídeo de apresentação do pré-candidato que estamos recebendo hoje. O pré-candidato do PSD ao governo do estado do Rio de Janeiro, Felipe de Santa Cruz Oliveira Skaletsky, tem 50 anos de idade e presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, entre os anos de 2019 e 2022, tendo anteriormente construído sua trajetória nas esferas estaduais relacionadas à advocacia. O advogado filiado ao PSD é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e mestre em Direito e Sociologia pela UF. Em 2004, chegou a ser candidato a vereador do Rio de Janeiro pelo PT. Muito bem, vamos agora então dar início à nossa entrevista. Alguns temas irão aparecer aqui na tela e o pré-candidato poderá escolher aqueles que julgar melhor para responder uma pergunta separada pela nossa produção. Estamos ali com os temas na tela, você pode escolher, lembrando que são 3 temas, vou escolher o primeiro agora. Eu que escolho? Isso. Economia. Economia, vamos lá. Nós temos uma pergunta que é da Fernanda Mendes, de Paraíba do Sul. Ela pergunta em relação ao investimento em programas sociais que visam buscar que a população do estado do Rio de Janeiro possa empreender. Ela diz que na cidade dela muitas pessoas acabam querendo adotar essa iniciativa, mas mesmo assim não consegue por falta de incentivo do governo. Não existe um fomento, crédito ao empreendedorismo no Rio de Janeiro, como existe em outros estados. Eu tenho dito a todo mundo, isso é a base da nossa campanha, que o Rio de Janeiro precisa arrumar a casa. Nós temos um estado hoje com uma arrecadação baixa relativamente, a 18ª arrecadação per capita do país. Isso porque o estado vem se desindustrializando nos últimos 30 anos, então o nosso estado perdeu relevância na área industrial, perdeu relevância no agronegócio. Por exemplo, nós produzíamos 10% do leite do nosso país, hoje menos de 1%. Nós fomos perdendo relevância nos grandes negócios nacionais e apostamos tudo, ou a nossa esperança total, foi ligada à ideia do petróleo e do gás. Por uma série de razões, principalmente a fragilidade política do Rio de Janeiro, nós passamos por um período onde nós não tivemos lideranças que enfrentaram efetivamente a questão do Pacto Federativo. O petróleo deixa muito para o Rio, muito pouco. Nós temos no Rio de Janeiro um inquilino perverso que se chama Petróleo Brasileiro S.A. Então, o tributo do combustível é pago no fim, não na origem, onde ele é consumido. A Lei Candir retirou tributos da exportação e o petróleo
também é exportado. O nosso gás não tem uma política de um polo industrial do gás. Nós temos 60% do gás reinjetado todos os dias nas nossas plataformas. Ou seja, o Rio perdeu o seu projeto de crescimento. E a Fernanda está certa. O grande patrimônio, digamos assim, do nosso Estado é a sua gente. Nós temos 17 milhões de habitantes, uma vez e meia o país que é Portugal. Eu fico vendo as pessoas falando em morar em Portugal e lembro que o Rio de Janeiro é muito maior economicamente do que Portugal, muito maior a sua população, a sua cultura, a resiliência do seu povo, a capacidade de empreender. E ela está certa, nós temos que enxugando a máquina do Estado onde ela tem que ser enxugada, focando em projetos sociais, em projetos da área social, saúde, educação principalmente. Porque, veja, empreender não é só crédito. Empreender está umbilicalmente ligado a educar, né? Eu tenho que dar instrumentos para essa população para que ela tenha condições de empreender com qualidade. Então, um Estado que tenha uma mobilização dos seus cursos técnicos para isso, através da FAETEC, um Estado que tenha investimento forte em crédito, um Estado que liberte a sua gente para empreender, porque é o povo do Rio que é o seu maior patrimônio. Muito bem, agora, Felipe Santa Cruz, você pode escolher mais um tema daqueles que estão ali na nossa tela. Eu vou escolher turismo, porque tem algo que eu não me conformo, viu, Gabriel? Que é assim... Eu estava subindo essa serra linda aqui, essa estrada aqui para Petrópolis, lembrando que toda a história do Brasil está ligada a essa região. Essa estrada aqui é a primeira estrada pavimentada da história do nosso povo, né? 1928. É uma estrada que tem a história do Brasil. Sabia que nessa estrada quase morreu Getúlio Vargas, num acidente grave, uma pedra rolou de uma ribanceira, ainda nos anos 30. É uma estrada onde se construiu o Brasil. Essa rota Minas e Rio de Janeiro é a própria rota da nossa colonização, do nosso império e da nossa república. É a rota da nossa política, né? O caminho que fazia Juscelino, é o caminho que fazia Getúlio. Então, lembrando de todas as histórias, lembrando de Petrópolis, aqui morava o Barão de Rio Branco, talvez a figura mais importante da nossa diplomacia. Eu não me conformo em verificar que as nossas crianças não conhecem isso. Eu tenho 4 filhos, né? O Lucas, a Bia, a Duda e o João. Todos eu perdi batalhas sobre cultura para cultura de outros países, né? E olha que eu trouxe muito eles aqui ao Museu Imperial, levei a nosso Vale do Paraíba, a questão do café. O Brasil nasceu aqui, a nossa cultura, essa cultura que eu vinha te dizendo, que é o maior patrimônio do nosso povo, que é essa união entre os escravos, brancos, pardos, indígenas, essa cultura que moldou o povo brasileiro, nas suas características, na sua afetividade, na sua resiliência, ela nasceu em toda essa região aqui. Petrópolis é um ponto muito importante disso. Eu não me conformo que o Rio não tenha efetivamente uma política. O Brasil não tem. Sabe qual é a possibilidade, hoje, a capacidade de investimento da Embratur para eventos? 2 milhões de reais. Não dá para fazer um grande evento em lugar nenhum do mundo, né? Porque o dinheiro está sendo direcionado a emendas parlamentares. Então, eu acho que turismo é uma indústria decisiva para o futuro do Rio de Janeiro. E não é só o turismo em Copacabana e Ipanema, não. É o turismo nas regiões serranas, é o turismo aqui em Itaipava, Posse, é o turismo nos hotéis que estão nascendo nessa região, é o turismo aqui no centro de Petrópolis, nas cidades do entorno lá do Vale do Paraíba. Então, assim, eu acho que esse é um caminho para gerar o empreendedorismo que a Fernanda falava, oportunidades de pequenos negócios, negócios vivos dessas comunidades, e que a gente possa, a partir dessa opção de turismo, que pode, inclusive, ser atraindo o turismo nacional, né, na medida que as moedas estrangeiras estão muito caras e está muito caro viajar para o exterior, a gente tem que atrair as pessoas do nosso país para essa força que é o Rio de Janeiro e o seu interior, não só aquela imagem clássica de Copacabana. Ô Felipe, relacionado ao turismo, a gente tem uma pergunta do Augusto Rosa, de Nova Friburgo, que ele te pergunta em relação ao medo, talvez, das pessoas que moram fora do Brasil ou fora do estado do Rio de Janeiro de virem até o estado fazerem turismo devido à alta do crime organizado na região. O Augusto tem toda a razão, né? Não é só as pessoas que vêm fazer turismo. Eu estou apavorado, muito preocupado em ouvir de empresários, apavorado não é o termo, mas muito preocupado, de ouvir de empresários muito importantes do nosso país que não querem investir no Rio de Janeiro. Primeiro, há uma batalha que é um pilar,
né? A batalha da segurança pública, do investimento em tecnologia, da qualificação das forças policiais. A gente tem que acabar com essa... Eu digo, tem um falso conflito, sabe? Ou a omissão, alguns defendem que a polícia não haja, que não existe o trabalho das forças policiais. Já outros defendem essa polícia destreinada, agressiva, mal remunerada, mal treinada, que é a polícia do esculacho, a polícia do tiro na cabecinha que o governo Witzel Castro instalou no Rio de Janeiro. Não é uma coisa nem outra, porque as duas coisas espantam investimentos e turistas. Da mesma forma que o furto e o assalto e a violência assustam esse turista, as imagens de ontem de chacina na Vila do Cruzeiro também afastam esse turista do Rio de Janeiro. Né? Ele também pensa que ali está no caminho do aeroporto, perto de onde ele vai passar, também afugenta esse turista. Então nós temos que ter política de segurança pública com planejamento, com investimento nas polícias, para que a gente possa levar as pessoas a Friburgo, a Petrópolis. Né? Eu volto a dizer, Friburgo está aí, ó, berço do café no país, lá o Barão de Nova Friburgo, que foi quem construiu, inclusive, o Palácio do Catete, que é outro ponto turístico do nosso estado. O Brasil quer ver isso. Todo mundo, eu aprendi, Gabriel, porque eu viajei muito pelo Brasil. Olha, eu tenho que dizer aqui, tem violência no país todo. Tem muita violência nas capitais do Nordeste, tem muita violência, infelizmente, né? Mas o país todo tem uma relação de afeto com o Rio de Janeiro. Todo mundo tem uma história sobre o Rio de Janeiro, um amor ao Rio de Janeiro. Um pai que passou a lua de mel no Rio, é um médico que estudou no Rio, é um advogado que estudou no Rio, aquele que na juventude vinha ao Rio. O Rio de Janeiro tem essa vantagem competitiva, que é o afeto do povo brasileiro e o interesse do resto do mundo, né? É a capital mais relevante da América Latina. Bom, Felipe, agora você pode escolher o último tema ali da tela para fazermos uma pergunta da população sobre... Moradia. Moradia. A pergunta vem diretamente de Três Rios, de Luiz Maurício. Ele pergunta em relação às pessoas que moram em locais irregulares. A maioria dessas pessoas moram em locais de construção de baixo nível e que acabam futuramente, com chuvas, perdendo os seus imóveis e às vezes até a própria vida. Como evitar que a população vá morar nesse tipo de local? Desculpa o nome dele. Luiz Maurício de Três Rios. Luiz, esse é um problema histórico, tá? E que a gente tem que analisar dessa forma aqui. Eu acho que não pode esquecer essa abordagem. O Brasil tem um histórico terrível de planejamento urbano, que vem da nossa própria colonização. Tá? Se você for numa cidade, por exemplo, de colonização espanhola, ela normalmente é uma cidade planejada. Petrópolis é a primeira cidade planejada do nosso país, ou bem minimamente planejada. Basta entrar na cidade para ver que esse planejamento ficou para trás, por conta da tolerância, por conta da necessidade, as pessoas têm necessidade de morar, por conta da debilidade do nosso sistema de mobilidade urbana, do transporte, historicamente, por uma série de fatores, né, que não são culpa da população, porque a busca da sobrevivência é um instinto humano e é absolutamente compreensível. As pessoas foram se adequando a moradias em locais impróprios. Ocorre que o mundo mudou. Nós temos que ter absoluta... Eu fui presidente da Caixa dos Advogados, fui uma das primeiras pessoas a chegar na tragédia, que também atingiu aqui uma região de Petrópolis, já há 10 anos em Nova Friburgo. Uma cena terrível, né? Nós, em conjunto com o juiz da cidade, estabelecemos os protocolos para enterrar as pessoas. Foi uma coisa terrível, mais de 1000 mortos. E naquela época eu lembro muito bem que um especialista disse para mim que nós demoraríamos mais 100 anos para uma nova tragédia daquelas. Isso não é verdade. Já tivemos uma tragédia aqui em Petrópolis esse ano, mais de 240 mortos. Então nós temos que enfrentar essa questão com urgência. Um primeiro ponto é investimento em tecnologia, né? Não é possível, e aqui se viu, como sempre, a força do povo. A solidariedade, as pessoas voluntárias, mas a falta de planejamento, de treinamento. Nós temos que ter agora uma defesa pública no Rio absolutamente treinada. Né? Por quê? Porque o Rio de Janeiro, pela sua capacidade, pela sua posição, pela sua organização geográfica, nós temos aí a terceira maior costa do Brasil e esse paredão, que é essa serra, onde Petrópolis está em cima. Né? É a muralha, a grande muralha que os colonizadores enfrentaram. Então, essa muralha exige dessa defesa pública muito mais treinamento, como em muitos países do mundo, por exemplo, que tem situações como vulcões, que tem situações como terremotos. É uma defesa pública que precisa agora de investimento maciço, de treinamento mesmo, para que não seja sempre esse episódio da solidariedade do povo a resgatar o próprio povo, cada um por si.
E, junto a isso, nós temos que ter uma agressiva política de moradia e nós vamos ter que enfrentar com a população o debate sobre a retirada de determinadas áreas que já estão mapeadas. Aqui em Petrópolis são 72 mil pessoas vivendo em áreas de risco, né? São mais de 5 mil famílias. Nós vamos ter que achar soluções que vão demandar investimentos do Estado, vão demandar muito trabalho do município, do prefeito, da municipalidade, porque as pessoas vivem no município. Eu sou um municipalista, eu acredito que ninguém vive na União Federal, né? A gente liga a televisão, está aí ouvindo o dia inteiro debate sobre a União Federal, mas ninguém vive lá. A pessoa vive no município, é o prefeito que sabe onde cada pessoa vai ficar melhor alocada, onde terrenos podem ser cedidos para a construção de moradias populares. Essa composição tem que ser feita a partir de áreas metropolitanas. Eu lembro que Petrópolis, a partir do final de 2018, passou a fazer parte dessa grande área metropolitana do Rio de Janeiro, mas ainda não há um estudo efetivo de inclusão de Petrópolis a essa área, de inclusão e de unificação desse sistema. Isso impacta muito, por exemplo, na questão do transporte. Então, uma série de investimentos que passam da União, pelo Estado, pelo município, investimentos de defesa civil, investimentos de alarmes, investimento de planejamento, porque não há nenhuma imprevisibilidade. Nós teremos fortes chuvas recorrentes nos próximos anos, porque só os terraplanistas negam que nós temos já efetivamente os efeitos do aquecimento global, da mudança climática, ainda mais com o abandono das políticas de preservação ambiental no nosso estado e no país, o que vem ocorrendo nos últimos anos. Muito bem, Felipe. Agora a gente vai para uma próxima etapa da nossa entrevista, que é aquela etapa na qual a gente sorteia algum tema e eu faço uma pergunta referente a esse assunto. Gostaria que você tirasse aqui, por favor, um papel. Eu não ganhei nada de sorteio, deixa eu ver se eu... Vamos lá. Esporte. A gente sabe que o estado do Rio de Janeiro é um dos estados onde há a maior prática de esporte no Brasil. E muitos jovens acabam preferindo ir para o esporte como uma alternativa, né? Alternativa para que consigam vencer na vida através do esporte. Mas, ultimamente, o crime organizado vem conquistando esses jovens, infelizmente. Como evitar que isso ocorra e que o caminho do esporte seja uma opção cada vez mais viável para esse jovem? Primeiro chover no molhado. Todos nós sabemos que o esporte liberta, que o esporte traz disciplina. Não é o esporte só em alto nível, em alto rendimento, né? Todo mundo sabe que um filho que pratica esportes, ao mesmo tempo que treina, que faz bem ao corpo, que faz bem à mente, faz bem a disciplina, faz bem a persistência, a resiliência. Então, todos nós sabemos que deve existir esse investimento do Estado no esporte. Aí eu vou falar uma palavra que é muito comum na minha análise do Rio de Janeiro: descontinuidade. As coisas não continuam, elas não são levadas no tempo, elas não são perenes, né? Nós tivemos, por exemplo, grandes investimentos em vilas olímpicas. Cadê esses investimentos? Nós tivemos investimento em projetos de inclusão pelo esporte, que se acabaram, porque governo após governo há uma alternância de políticas de investimento em esporte, né? Nós sabemos também que o investimento em esporte ele atrai muitos voluntários, apaixonados. Eu conheço muitos, tantos, todos nós conhecemos, professores de jiu-jitsu, de futebol, de vôlei, pessoas que fazem isso com paixão. É uma militância de vida, treinar, educar a nossa juventude. Eu acredito que nós temos que investir fortemente nesses quadros. Mais uma vez, investir em gente a partir da Secretaria de Esporte, sim, mas deixar de usar isso como politicagem. Por exemplo, todo mundo está vendo esse coletinho da Secretaria do Governo. O governador Cláudio Castro está distribuindo o dinheiro da venda da SEDAI, pulverizando ele em projetos de esporte. Aí eu chego no município e pergunto assim: cadê? Onde é localizado esse projeto de esporte que se entregou aqui o cheque para ser tocado, né? O dinheiro nosso, o dinheiro que vai fazer falta no futuro, o dinheiro da SEDAI. Não tem planejamento, não tem longo prazo, não tem referência nesses quadros que tocam os projetos de esporte. Então, assim, é acreditar nessas pessoas que tocam a política de esporte no Rio de Janeiro com transparência, integridade, dando à população ciência. Olha, eu coloquei tanto para projetos de esporte em Petrópolis, está acontecendo em tal lugar, né? Seja no SESC, no SENAC, numa sede, numa praça, num campo de futebol, num clube. Nós temos clubes abandonados. Aliás, nós temos que ter uma política de incentivo, porque na hora
que a população passa a ter dificuldade de comprar comida, que é o que está acontecendo, ela, obviamente, não tem condições de pagar um clube. Então, nós temos estruturas de clubes no Rio de Janeiro, espalhados pelo estado todo, que podem ser utilizados numa política transparente e efetiva de inclusão pelo esporte da nossa juventude. Muito bem, Felipe. Agora vamos sortear, então, mais um tema. Tecnologia. O estado do Rio de Janeiro, você até comentou sobre isso na primeira etapa da nossa entrevista, é um estado que todo mundo sabe que precisa de investimento em tecnologia. Só que esse investimento em tecnologia, você acredita que ele deve se dar também nos setores públicos do governo, tanto nas composições políticas, como também, por exemplo, nas forças de segurança? Vamos lá. Aí é um tema que dava para fazer uns 5 programas, né? Ter a tecnologia como uma saída para o nosso estado, e eu acredito muito nisso, né? A tecnologia é a grande discussão do mundo, é a nova fronteira, é a revolução do mundo, né? Nós precisamos treinar, nós precisamos capacitar a nossa juventude, por exemplo, para estudar matemática. Nós temos desemprego. O Rio de Janeiro é o 3º estado com o maior índice de desemprego do Brasil, né? O Brasil vem recuperando emprego, o Rio de Janeiro continua perdendo 200 postos de trabalho por dia. Pois nós temos no Brasil mais de 200 mil postos de trabalho em área tecnológica não preenchidos porque falta mão de obra. Nós temos que investir nisso para a nossa juventude, em estudo técnico relativo a essas áreas, em estudo profissionalizante, então, dessas áreas, investir muito na educação de base, porque a matemática não tem jeito, ela tem que ser ensinada durante todo o colégio, o ensino, a base é o colégio, é a escola do município, depois a do estado, que chega à universidade, aos grandes institutos de matemática. Mas isso demora tempo. E a outra ponta, e tem que ter investimento a curto, médio e longo prazo. Agora, e na outra ponta, o Estado sim pode fazer uma revolução via tecnologia. Eu vou dar um exemplo. Segurança pública. Se tiver uma briga perto da sua casa, o policial militar vai chegar lá no meio da noite, uma briga numa festa. As pessoas brigaram na festa, o policial militar chega naquela festa, interrompe a briga, cumpre a sua missão. Já deveria ter no seu uniforme uma câmera para protegê-lo, inclusive, da agressão de pessoas embriagadas, por exemplo, numa festa, para dar transparência à sua atividade, né? Como é no mundo todo. As pessoas adoram imitar os Estados Unidos, mas o que os Estados Unidos têm de bom, né, ele não faz. Agora, distribuir arma na rua para ter assassinato em escola, a gente está fazendo. Então, assim, bota a câmera, né? Ele chegou com a câmera, o que ele faz? Ele acaba com aquela briga. Ele é um bom policial, a gente acredita que a maioria é de policiais empenhados nesse dia a dia, nessa loucura que são as nossas cidades. Então, assim, acabou com a briga, o que ele tem que fazer? Levar a pessoa à delegacia. Depois elas brigam de novo na delegacia. E tem uma terceira briga, na audiência, no juizado criminal. São 3 brigas. Tudo isso poderia ser resolvido com uma multa no próprio local, uma citação online, no telefone, para comparecimento à vara penal criminal, para aquela audiência de transação que necessariamente vai ocorrer. Ou seja, eu evitaria muito do dispêndio da máquina pública. Eu preciso investir muito em tecnologia na Polícia Civil. Nós temos uma Polícia Civil hoje sucateada. Ela tem 4 mil homens a menos, homens e mulheres, do que ela tinha há 10 anos. Ela precisa de tecnologia, principalmente para investigação, principalmente para perícia. Ela precisa de tecnologia nas delegacias. Qual foi o último investimento em delegacia no Rio de Janeiro? Delegacia Legal, 1999, século passado. Literalmente no século passado. Então, assim, é a tecnologia que pode fazer a revolução do Estado no Rio de Janeiro. Tem uma coisa que eu digo e que eu entendo há muitos anos, que a fusão não se deu de fato. A Guanabara ficou com a gestão, a União Federal foi embora quando abandonou a capital, e o Rio de Janeiro não criou uma máquina pública efetivamente comprometida. Aonde estão as secretarias do Rio de Janeiro que podem se organizar tecnologicamente? Espalhadas pela capital, pelo Estado, sem integração, sem chefia. O governador fica naquele palácio que deveria ser um museu, que é o Palácio Guanabara, que é a cara da decadência, do Estado, é o governador sem estar cercado da máquina pública. Então é na tecnologia, na integração, que nós podemos fazer a revolução efetiva da gestão pública do nosso Estado. E isso está aí, isso não tem nenhuma invenção. Eu vou dizer, você sabia que nas Olimpíadas nós gastamos 25 milhões de reais para fazer o cerco eletrônico, por exemplo, da Barra da Tijuca, e esse dinheiro foi sucateado depois por falta de manutenção? Por que não ter o cerco eletrônico no estado todo? As nossas estradas interligadas com câmeras que efetivamente identifiquem um carro clonado, um carro roubado. É tanta
coisa, tanta escala que se ganha com tecnologia, mas nada disso é feito em troca de politicagem, mais do mesmo, varejo político, que é isso que está sendo feito hoje pelo Estado do Rio de Janeiro. Muito bem, Felipe, vamos para o nosso terceiro tema sorteado, então, lembrando que são 5 temas. Meio ambiente. A questão socioambiental vem vindo à tona principalmente com o advento das redes sociais. Antigamente a gente não via esse tipo de assunto ser comentado de forma popular. O que de política pública que pode ser feita para evitar o número de desmatamento nas regiões rurais do Rio de Janeiro? Vamos lá. E, primeiro, eu acho que houve uma mudança cultural, que não foi ditada do Brasil, foi do mundo. O mundo passou a ver o meio ambiente, e na minha geração, eu tenho 50 anos, você é bem mais jovem, né? Nós não fomos educados para ter... Meus filhos têm uma cultura ambiental que eu nunca conheci, né? Não era uma realidade do meu ensino, e isso, claro, a globalização, a discussão do mundo todo sobre a questão ambiental, esse quadro óbvio, claro, gritante, de violência contra a natureza, né? Enquanto a gente está aqui, a Amazônia está sendo destruída, enquanto a gente está aqui, queimadas estão despontando no Pantanal. Tudo isso é uma batalha cultural. Eu acho que é uma batalha que vem avançando rapidamente, mas que precisa... Você sabia que no Rio de Janeiro nós temos a possibilidade, hoje, de replantio, efetivamente, reflorestamento, pelas características do nosso solo. Nós temos um histórico, falei aqui no início, na minha primeira resposta. A colonização da portuguesa, a colonização, depois o início da nossa república, nasceu da exploração dessas terras. Essas terras passaram por um grande desgaste depois, por exemplo, Noroeste Fluminense, hoje tem menos de 2% da população. Terras e mais terras abandonadas, depreciadas. Terras que estão lá, não tem mais o gado leiteiro, como eu disse, porque houve uma decadência desse gado leiteiro, até porque não tem logística, e as terras estão abandonadas. Nós temos um potencial imediato de replantar pelo menos 10% da nossa Mata Atlântica. Essa deve ser uma finalidade do Estado, um objetivo. Eu digo, no meu governo, eleito se eu for por vocês, eu colocarei como meta o replantio, nos 4 anos de governo, de 10% da nossa Mata Atlântica. Não é impossível. Não é impossível. É uma política de Estado. É uma política de Estado porque a terra está aí, depreciada e à disposição. Nós temos que ter uma discussão global sobre compensação para quem mantém a mata de pé. Porque isso é dito da boca para fora, mas efetivamente não se implementou. Mas a verdade é que nós temos iniciativas muito interessantes da Embrapa, de particulares, aqui na região de Valença, na região de Petrópolis, de fortes projetos de reflorestamento que devem ser apoiados pelo Estado, incentivados e financiados, para que o próprio agente privado possa botar de pé novamente essa mata. Eu acho que esse é um objetivo, é uma contribuição que todo ser humano e todo Estado deve dar a essa luta global contra a emergência climática, e é um compromisso humanitário. É um compromisso humanitário e econômico. Porque a mesma política de turismo que eu falei aqui, que nunca foi prioridade, onde nasceu esse berço do nosso país, ela certamente, com essa política de reflorestamento, atrairá ainda mais atenção para o nosso Estado. Então tem que ter meta ousada, e a nossa será essa, 10% do reflorestamento do nosso Estado. Muito bem, vamos para o nosso quarto tema sorteado, então. Penúltimo. Segurança pública. Segurança pública. A gente até comentou um pouco sobre isso no início do programa, então nós vamos recapitular aqui esse assunto. Muitas pessoas do interior do Rio de Janeiro, não somente da capital, temem que a violência que ocorre na capital chegue às cidades do interior. E em alguns municípios do interior, a gente já vê essa migração de pessoas até que cometem crimes na capital, vindo para outras cidades do interior, praticar crimes nestas cidades do interior. Primeiramente, como combater isso e como impedir esse êxodo? Eu não acredito nessa solução geográfica. Eu ouvi de um empresário paulista o seguinte: o Rio de Janeiro não tem mais jeito. A minha resposta foi: e está a 500 quilômetros daqui. O crime, sim, é uma atividade capitalista. O Brasil vive um falso e burro conflito, né? As pessoas acusando os outros de comunismo, como se o comunismo, em algum momento, tivesse se instalado no Brasil, né? Mais próximo que o Brasil teve do comunismo foi quando jogou com a União Soviética na Copa de 58. Nós nunca tivemos comunismo no Brasil. Mas, veja, esse falso dilema, se há uma atividade que é capitalista por essência e não respeita o Estado na sua natureza, é o crime. Ele não vai respeitar as fronteiras. Ele não vai respeitar, olha, eu vou ficar só aqui porque aqui eu já estou satisfeito. Não,
Não é verdade. Ele vai invadir... a partir do momento que o Estado é frágil, ele não investe em segurança pública, efetivamente o crime vai se espalhar. Então é um problema de todos nós. É um problema de todos nós. E nós temos que investir nisso. Um pouco eu já falei aqui. Fortemente tecnologia. Eu vou fazer mais uma vez a pergunta sobre continuidade. Nós tivemos no Rio de Janeiro uma intervenção federal. Foi muito badalada, porque tinha a presença dos militares, mas ela foi uma intervenção também civil. Ela investiu mais de R$1 bilhão na Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro, na segurança pública do Rio de Janeiro. O que ela fez? Criou uma Secretaria de Segurança. Qual foi o primeiro ato do governo Witzel? Acabar com essa Secretaria de Segurança. Qual foi o primeiro ato do governo Cláudio Castro, eleito com Witzel? Não criar novamente a Secretaria de Segurança. A primeira grande omissão. Por que essa omissão é grave? Porque a Secretaria de Segurança ela nasce exatamente da ideia de treinamento, tecnologia. Esses carros mais novos que estão circulando são comprados com esse dinheiro. Logo, logo eles vão estar envelhecidos e a gente vai voltar a ter aquelas latas velhas na rua. Nós tínhamos no Rio de Janeiro, quando começou a intervenção, 285 tipos diferentes de munição sendo utilizados pelas nossas polícias. Isso serve a quê? Corrupção. Sendo muito objetivo. Serve a corrupção. Nós começamos uma discussão sobre o fim do rancho nos batalhões. Por que não dar ticket aos policiais para que eles possam comer? Serve a quê o rancho nos batalhões? Eu digo, aqui abertamente, serve a antigos interesses ligados à corrupção. Né? Então nós não enfrentamos nada disso. A intervenção apontou esses problemas. Sabe quantas pessoas estavam em treinamento, policiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, no momento da intervenção? Isso eu ouvi do ministro Raul Jungmann. Um policial. Isso mudou? Não mudou nada. Não mudou nada. Então nós temos que investir em tecnologia, treinamento, valorizar a boa polícia. Nós temos que investir em investigação, cerco eletrônico. Nós temos uma vantagem competitiva. Nós somos o terceiro menor estado do Brasil em área. A Bahia fez um contrato de R$1,5 bilhão para fazer cerco eletrônico em todas as suas estradas. Porque o Rio de Janeiro, que é um estado pequeno, o terceiro menor do país, muito denso, 9% da população no terceiro menor espaço geográfico, porque o Rio de Janeiro não pode já ter todas as suas, o estado do Sudeste, todas as suas estradas com cerco eletrônico. No nosso governo isso vai ser feito. A primeira coisa que eu vou fazer é recriar a Secretaria de Segurança e valorizar o bom policial. É isso que tem que ser feito de uma vez por todas. E não se engane, isso não é feito porque não se quer, porque se quer mais do mesmo e seguir no mesmo lugar, atendendo aos mesmos interesses de sempre. Muito bem, Felipe, então vamos agora para o último tema sorteado, dando fim à nossa segunda etapa da entrevista. Saneamento básico. Saneamento básico. A gente sabe que isso não ocorre só a nível estadual, mas também a nível nacional. Muitos brasileiros não têm acesso ao saneamento básico. Não têm acesso, às vezes, nas regiões que moram, você vê esgoto a céu aberto, entre outros tipos de problema de saneamento básico que ocorre principalmente nas regiões mais periféricas do Brasil e também do estado do Rio de Janeiro. Como impedir que essa pessoa não tenha mais acesso ao saneamento básico? Nós estamos num processo de transição do saneamento básico no nosso Rio de Janeiro, né? Boa parte do estado que era atendido pela SEDAI, a SEDAI foi privatizada para agentes privados. Esse contrato será cumprido, mas, mais uma vez, nós temos aqui a falha do Estado. Vocês ouviram uma notícia 2 semanas atrás que um policial foi preso, um delegado de Polícia Civil, foi preso por envolvimento com a máfia dos caça-níqueis? Acho que todo mundo ouviu. Eu não vou fazer nenhum pré-julgamento desse delegado. Né? Pela minha natureza e pela minha formação, eu não pré-julgo ninguém. É direito dele, direito de defesa. Mas sabe o que mais me espantou na notícia? O que esse delegado fazia no Estado? Ele estava numa delegacia? Pasmem aqueles que nos acompanham. Ele estava na agência de transporte do nosso Estado. Ele era o fiscal da Supervia. O que delegado entende disso? Né? A mesma coisa no saneamento. Loteamento da agência que faz o acompanhamento desse saneamento. Os contratos que estão sendo feitos no Rio de Janeiro são muito ousados de investimento de saneamento.
Muito ousados, né? E nós precisamos ter do Estado a cobrança, o acompanhamento independente, sério, por gente técnica. Saneamento básico é saúde para a população. Nós já estamos muito atrasados em relação ao resto do país e ao mundo, então não se diga, né? Nós temos essa vergonha que é o entorno, por exemplo, da Baía de Guanabara, falando aqui dessa grande área metropolitana onde vivemos, a segunda maior do Brasil. O lixo, o esgoto a céu aberto, as crianças brincando no meio de valas. Então, nós temos que ter verdadeiramente um Estado que fiscalize e invista e cobre dos agentes privados que estão se colocando. Vamos ver o resultado disso aí a médio prazo. Mas tudo bem, houve um novo marco do saneamento básico no país. Mas, para isso, tem que ter fiscalização e agentes públicos sérios, com capacidade e integridade, para cobrar daquele... Olha o que aconteceu na Supervia. Eu não sou contra a privatização dos trens. Sou a favor. Agora tem que ter alguém cobrando. Não pode ser desse jeito. Não pode ser abandonando a população. Então, nós não podemos permitir que isso também ocorra na área do saneamento. Muito bem, Felipe. Agora nós vamos para mais uma etapa da nossa sabatina, que é aquela etapa na qual a gente exibe um breve vídeo sobre a tragédia que ocorreu em Petrópolis e a gente comenta um pouco sobre o assunto. Muito bem, Felipe, acompanhamos agora um vídeo relembrando, né, tudo que aconteceu aqui na cidade de Petrópolis. Foram duas datas, né, que marcaram muito o município, a data do dia 15 de fevereiro e a data também do dia 20 de março, onde duas fortes chuvas acabaram atingindo a região. Muitos empreendedores, muitos empresários acabaram perdendo os seus negócios e muitos não querem reabrir esses negócios aqui na região. Como fazer com que a economia aqui do município de Petrópolis, não só de Petrópolis, mas como de toda a região serrana, acabe voltando a se sustentar, mesmo com a possibilidade que a gente sabe que infelizmente existe de novas tragédias ocorrerem? Primeiro, dando ciência e clareza de que há uma política pública, como eu disse, de investimento em defesa civil, em prevenção, em mapeamento dessas áreas. Eu sei até que há um grande mapeamento das áreas de risco, não deixando para lá, né? Eu sempre acho que nós, brasileiros, temos esse fenômeno que é a imensa solidariedade no momento da tragédia e depois a imprevisibilidade, né? Ou a imprevidência, né? Melhor dizendo. Então, assim, nós não podemos achar que não vai acontecer de novo. Em relação ao desenvolvimento da região, esse não é um problema só de Petrópolis. O Rio de Janeiro não tem, por exemplo, uma matriz de insumos e produtos. Ele não sabe qual é o planejamento estratégico das suas áreas. É muito simples dizer como deveria funcionar. O Rio de Janeiro deve ser um grande hub produtivo, tendo a capital como centro. Aqui, por exemplo, polo têxtil, polo metal mecânico, investimento em ensino, né? Aqui temos um grande polo de ensino. Pessoas do Brasil inteiro vêm estudar aqui em Petrópolis. Conheço muita gente que estuda aqui medicina, estuda cursos aqui nas universidades da cidade. Nós temos que ter esse planejamento dessas áreas, porque esse planejamento também tem ligação com o crescimento desordenado das regiões aqui urbanas desse grande entorno da capital do Rio de Janeiro. Então, é essa força institucional, essa rigidez institucional que o Estado deve ter para dar o quê? Segurança. Segurança jurídica ao empreendedor, ou seja, eu sei quais são as regras daquele investimento, o que está em jogo. Segurança física à população, né? É claro que existe uma realidade até geográfica, mas eu sei que o Estado está treinado, habilitado e capaz para lidar com aquela situação, que será cada vez mais recorrente. Volto a dizer isso, não é uma coisa excepcional, infelizmente não é essa a realidade. E nós sabemos, por exemplo, que esses rios de Petrópolis há anos estão aguardando
grandes obras de estruturação dos seus canais, dos seus entroncamentos. Isso já deve ser feito agora, imediatamente, sabendo que nós teremos um verão daqui a poucos meses. O ano passa voando. Então, essa imprevidência, essa cultura do Estado brasileiro de cuidando do dia a dia e da nossa própria realidade. A gente fica ali preso a esse debate, às vezes, na TV, a polarização entre A e B, se B odeia A, se A odeia C, quem vai ser isso, quem vai ter aquilo. Quem é que está discutindo as políticas públicas de moradia no Estado do Rio de Janeiro? Eu quero fazer isso. A gente tem que ter. Agora, não dá para fazer sozinho. Tem que ter a União Federal junto, tem que ter o município. Nós temos que ter efetivamente planejamento para que a gente não coloque em risco permanentemente a vida das pessoas. E esse planejamento, inclusive, é pedagógico, ensinando as pessoas, mostrando às pessoas o risco de construir em determinadas áreas. Hoje, no Rio de Janeiro, hoje de manhã, a prefeitura derrubou 6 prédios que estavam sendo construídos em costas. A lógica da exploração, da venda, do desespero das pessoas pela casa própria, no país onde isso é o maior sonho de todos, o maior sonho do brasileiro é a casa própria. Toda pesquisa isso fica demonstrado. Por quê? Porque tem uma enorme demanda por moradia no nosso país. Muito bem, Felipe, a gente já vai chegando então para o final da nossa sabatina. Eu gostaria muito de te agradecer pela presença e gostaria também que você desse suas considerações finais para todos que estão nos assistindo nesse momento. Eu primeiro quero agradecer o convite, dar parabéns aqui ao pessoal do portal, muito organizado aqui, tudo muito clean, coisa moderna, tecnológica. Prazer ver isso, Fiquei muito feliz de conhecer. Dizer que eu tenho 50 anos de idade, me chamo Felipe Santa Cruz, eu sou advogado, eu fui presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e estou me propondo agora a concorrer a governador do Estado. Por quê? Porque não aguento mais. Não aguento mais meus filhos sonhando em ir embora do Rio de Janeiro, porque podem, porque quem não pode ir embora, mas quer ir embora. Porque não aguento mais ver a violência nas ruas, porque não aguento mais ver um lugar lindo, abençoado por Deus, abandonado pelos homens, não aguento mais de mais do mesmo da política do Rio de Janeiro, não aguento ver o dinheiro público, que é extremamente escasso no Rio, volto a dizer, uma receita pública que é a 18ª do nosso país, num estado que é o 2º mais produtivo do nosso país, com maior produção. Então nós temos que mudar a vida do nosso Estado. Eu não vou fazer isso sozinho, seria mentiroso se eu dissesse isso aqui. Eu tenho um partido que é o PSD, eu fui chamado para essa batalha pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, professores, homens, mulheres, pessoas da sociedade, venham fazer parte dessa marcha para reconstruir o nosso Estado. Nós temos a obrigação de fazer isso, para os nossos filhos, para os nossos netos. Não adianta ficar de casa, do sofá, na internet, reclamando da vida e vendo mais do mesmo. Os nossos dirigentes, eleitos como sempre, fazendo as mesmas coisas. Eu construí minha vida na iniciativa privada, tenho uma advocacia de muito sucesso. As pessoas têm me perguntado se eu estou louco, se eu fiquei maluco. O Rio de Janeiro é um estado tão grave de coisas que você se propor a uma tarefa tão nobre como a ser governador do Rio de Janeiro é tratado como coisa de gente que ficou doida. Então, não é possível mais a gente viver isso. Nós não temos mais 4 anos para perder e, por favor, vamos tentar construir esse movimento. Ainda é uma pré-candidatura, no momento certo virará uma candidatura, mas nós precisamos, todos nós, mesmo aqueles que não concordam comigo, todos nós temos que fazer parte da vida pública. Parabenizo aqui o portal. Esse aqui é o espaço do debate público. Vamos usar a tecnologia para o que ela tem de bom. Não para o ódio, para xingar o outro, para fazer agressão, mas sim para debater o futuro da nossa terra e que ela seja uma terra mais abençoada e com mais sorte para os nossos filhos e netos. Muito obrigado. Muito obrigado novamente, Felipe. Lembrando que segunda-feira, dia 30 de maio, eu, Gabriel Barbosa, estarei recebendo aqui para mais uma sabatina o pré-candidato Eduardo Serra, do PCB. Eu sou Gabriel Barbosa e até a próxima.